Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam muito bem-vindos a esse novo projeto que a gente vai começar a trabalhar agora, que é o Enem em Ação. Para você que já é inscrito, já é parte, já é aluno do KNAPS e Vestibulares, você já provavelmente me conhece, eu sou o professor Arthur. Para você que está chegando aí através dessas nossas novas parcerias com os grandes canais de educação aí do YouTube, muito prazer, meu nome é Arthur e eu vou ser o responsável por Biologia nesse nosso grande projeto aí, que é o Enem em Ação. Esse projeto, para quem ainda não está muito inteirado do que está acontecendo, é uma parceria que a gente formou entre alguns canais de educação do YouTube. Então, a gente aqui do KNAPS e Vestibulares, o Paulo Valim do Química Total, o Ives do Física Total e o Gustavo Viegas, que vai ser o nosso responsável por Matemática, a gente está trabalhando em conjunto para produzir um material muito bacana para você, para o Enem. Então, de segunda a quinta, às 11 da manhã, você vai poder encontrar um material bem legal aqui no YouTube dessa nossa parceria. Eu vou ser o responsável por Biologia, então, impreterivelmente, todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, a gente vai poder discutir um pouquinho alguns assuntos de Biologia que têm caído no Enem. Então, que modelo que eu vou seguir para apresentar para vocês as coisas que a gente vai trabalhar? Eu não vou fazer aulas tradicionais, porque essas aulas tradicionais elas já estão no meu canal. Se vocês quiserem acessar, vocês vão poder entender bem o conteúdo que a gente vai discutir nesses nossos vídeos do Enem em Ação. O que vai acontecer nesses nossos vídeos de segunda-feira às 11 da manhã é que eu vou trazer alguma questão que caiu recentemente no Enem, para a gente ver aí o que está na moda, o que tem caído, o que a banca tem trabalhado para que vocês saibam, né, o que a banca tem exigido dos alunos. Então eu vou trazer uma questão recente aí que eu vou pegar nas provas do Enem e a gente vai resolvê-la juntos e eu vou discutir um pouquinho, a gente vai ver que aulas desse nosso curso do KNAPS tem a ver com esse material que a gente vai trabalhar então no Enem em Ação, tá certo? A questão que eu trouxe hoje para vocês é uma questão que caiu no ano retrasado do Enem e é uma questão de botânica. É uma questão que vai falar principalmente sobre a morfologia e a fisiologia das raízes vegetais e que vai falar um pouquinho sobre crescimento vegetal. Então, se você ainda não viu, eu sugiro que você vá no nosso módulo de botânica e assista às aulas 7 e 8. A aula 7 ela fala sobre morfologia externa de raízes, caules e folhas, que vai ser importante para essa aula. E a aula 8 fala sobre um pouquinho de histologia vegetal. Então vamos dar uma olhada na questão que eu coloquei para vocês, para a gente poder discutir ela um pouquinho, tá certo? Então olha lá, vamos dar uma lida primeiro na questão. E uma coisa que eu sempre recomendo para os meus alunos que vão fazer questões, principalmente do Enem, que é uma prova que tem muitos textos, é uma prova muito longa, é uma prova bastante cansativa, normalmente a prova ela vem com um pequeno texto, ou um texto grande às vezes, e uma questão sobre esse texto. Então eu sugiro que a gente sempre, no caso, como a gente tem um texto pequeno, mas eu sugiro sempre que você leia primeiro a questão e depois você vá para o texto, porque assim você sabe quais informações você vai ter que procurar nesse texto, ou até muitas vezes você resolve simplesmente pela questão, sem ler o texto, certo? Então olha lá, vamos ver. As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são. Então a gente vai ter que procurar nesse texto quais são essas condições ambientais que a planta vai ter que se adaptar, certo? Então vamos lá. Ó. Muitas espécies de plantas lenhosas. Plantas lenhosas, sempre que você lê plantas lenhosas, saiba que a gente está falando de plantas vasculares, ok? Então muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no Cerrado brasileiro. Para a sobrevivência nas condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas, então são essas as condições que a questão está falando para a gente. Ó. Longos períodos de seca e queimadas periódicas próprias desse ecossistema, essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. Então ela quer saber, a questão quer saber da gente, quais são essas estruturas que vão permitir que a planta se adapte a condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas. Então olha só, se eu tenho uma planta que sobrevive em longos períodos de seca, a gente tem que ter em mente que essa planta vai ter que absorver água com muita eficiência, porque a gente tem uma disponibilidade baixa de água, então essa absorção vai ter que ser muito eficiente, tá certo? A absorção de água é feita pela raiz, pela região
pilosa, pela zona pilosa da raiz, que você pode ver na nossa aula 7 lá do módulo de botânica. Então, a região pilosa da raiz, ela absorve água. Se essa planta então tiver uma região pilosa muito eficiente, ou seja, com muitos pelos absorventes, ela vai conseguir absorver água com maior eficiência, tá bom? E quanto às queimadas periódicas, tem que imaginar o seguinte: sempre que a planta ela é queimada, ela perde estruturas. Se ela perde estruturas, ela vai ter que desenvolver novas estruturas, ela vai ter que de alguma forma crescer de novo. Então, como que essa planta vai poder crescer? Como que é feito esse crescimento da planta? Esse crescimento é feito através de um tipo de tecido que a gente chama de meristema. O meristema, ele se divide e pode se diferenciar nos diferentes tipos das células que compõem uma planta. E a gente pode encontrar esse meristema no ápice do caule e no ápice da raiz, além das gemas laterais, que é de onde partem os ramos. Então, o que vai acontecer? Para que essa planta possa crescer, ela tem que ser rica em regiões meristemáticas. Então, as duas condições que o exercício está trabalhando para a gente, vamos voltar para lá, ó, são longos períodos de seca e queimadas periódicas. Estão vendo? Longos períodos de seca e queimadas periódicas. Então, para os longos períodos de seca, essa nossa planta vai ter que ser rica em pelos na raiz. Ó. Então, ela tem que ter uma densa pilosidade. E, para que as queimadas periódicas sejam superadas, ela vai ter que ser rica em gemas apicais. Então, gemas apicais com essa densa pilosidade, ó, vão fazer com que a raiz seja grande, com que os caules possam se recuperar e que essa pilosidade absorva a água com muita eficiência. Então, a resposta correta para a gente aqui, olha lá, é a resposta da letra D. Eu só quero analisar algumas outras coisas aqui que a gente pode ver nessas outras alternativas, né? Que eu acho justo a gente analisar as alternativas erradas também, que a gente aprende muito com elas. Olha só, essa alternativa fala que a planta tem que ter cascas finas e sem sulcos ou fendas. É justamente o contrário, porque a casca fina vai permitir que essa planta perca muita água. E perder água não é a intenção aqui, tá certo? A alternativa B fala de caules estreitos e retilíneos. E se a gente for analisar a vegetação do cerrado, você vai ver que essas plantas são muito tortuosas justamente por causa desse processo adaptativo à seca e às queimadas recorrentes. Então, essa alternativa também é totalmente contrária ao que é verdade. Folhas estreitas e membranosas poderia ser até uma boa alternativa, né? Porque folhas estreitas reduz a perda de água e membranosas também. Mas o que vai acontecer aqui? As plantas do cerrado, elas não possuem folhas estreitas e membranosas. Elas possuem folhas largas, mas que elas perdem essas folhas em certos períodos, que são esses períodos aí de seca e de queimadas recorrentes. Então, as plantas do cerrado, elas aproveitam muito a época de cheia com essas folhas largas, mas na época de seca elas perdem essas folhas. As folhas mais estreitas e membranosas vão ser mais comuns em plantas de ambientes mais secos do que o cerrado, em ambientes aí do semiárido ou até em ambientes desérticos, tá bom? E essa alternativa E, ela fala aqui, ó, raízes superficiais, em geral aéreas. As raízes aéreas, elas são comuns em plantas que vivem em ambientes pobres em oxigênio. Então essa raiz, ela sai do solo para que o vegetal possa obter oxigênio. Então não tem nada a ver com essa obtenção de água. Tá certo? Espero que a gente consiga trabalhar legal aí ao longo dessas nossas conversas de segunda-feira às 11 da manhã. Espero também que você que está chegando agora no nosso canal goste muito das nossas aulas. Eu espero ver vocês em breve. Espero que vocês continuem trabalhando com a gente. E eu espero que vocês tenham muito sucesso aí no Enem no final do ano, tá certo? Um abraço, a gente se vê semana que vem e tchau. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook
e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço!